O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Pontual, arrojado, competitivo, criativo. O trabalhador contemporâneo precisa de todas essas características e ainda deve ser feliz e atuante na sociedade. E as empresas dizem se preocupar com a formação deste trabalhador ideal, ao mesmo tempo produtivo e satisfeito com a vida. Mas quais são os reais interesses escondidos atrás das estratégias e práticas de recursos humanos das empresas? É sobre a gestão e a reprodução da violência nas organizações que conversamos hoje no Nuevo Debate com o professor Fábio Viseu, do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração da Universidade Positivo e também professor do Centro Universitário Internacional, Uninter. Bem-vindo, professor. Olá. Obrigada pela presença. Aqui. Muito obrigada. Professor, quem é esse trabalhador ideal que as organizações buscam hoje? Na verdade, a gente tem que entender que, historicamente, o trabalhador ideal ele vem se modificando, né? Então, no início dessa era, chamada Era da Sociedade Industrial, o trabalhador ideal era aquele trabalhador que se conformaria a todo o sistema produtivo, né? Principalmente o sistema produtivo industrial, do modelo taylorista, do modelo fordista, né? Que é aquele trabalhador fabril, né? Que se condiciona, né, a organização racional do trabalho, que se condiciona àquelas regras, que não pensa na sua atividade, simplesmente obedece o que os seus supervisores ou que a própria estrutura da organização determina, né? A gente tem várias ilustrações disso nas artes, como, por exemplo, o clássico filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, em que vai revelar essa figura desse trabalhador, né, que é um trabalhador braçal, que faz rotinas repetitivas e que se conforma àquele sistema. Hoje, com todas as transformações da nossa sociedade capitalista, né, com a própria dificuldade que o sistema de capital ele tem de reproduzir os mesmos valores que tem de lucratividade, que as organizações têm dificuldade para reproduzir isso, você teve que reinventar esse modelo desse trabalhador. Então, o trabalhador de hoje, ele acaba sendo um trabalhador multifuncional e de várias áreas de atuação, tá? Tem um autor que eu gosto muito que ele vai colocar uma imagem que é bem interessante desse trabalhador, né? Ele é um cão de briga, né? É um cão de briga preso numa coleira. Então, no momento certo, esse cão de briga ele precisa atacar, ele precisa ser agressivo, ele precisa buscar as oportunidades, ele precisa ser proativo, mas nunca esquecendo que ele deve ficar preso àquele sistema do qual ele está subordinado, que é o sistema da organização. Por isso essa imagem do cão de briga ela é muito boa, né? Então ele é um trabalhador agressivo nos seus resultados, nas suas metas, né? Na sua inovação de como trabalhar. Ele deve ser alguém com várias competências em vários campos, então desde a competência do conhecimento técnico até a visão ampla, estratégia, a questão interpessoal, né, a sua competência interpessoal, emocional, mas também sendo muito subordinado e subserviente aos interesses da organização. Numa palavra, esse trabalhador não existe. Agora, o professor usou essa imagem, né, de um autor que mostra esse cão agressivo numa coleira. O que é essa coleira hoje? Então, essa coleira é justamente toda a estrutura de controle e as diretrizes dos interesses da organização, né? Então, isso é algo que é muito colocado no discurso que a organização constrói, né? Esse trabalhador, ele precisa de alguma forma inventar, ele tem que ter autonomia. Não é bem assim, né? A autonomia dele, ela termina no momento que os interesses de lucratividade, de ganho econômico da organização são questionados. Então, esse trabalhador ele tem liberdade para tudo, desde que sejam
seja algo que não comprometa os interesses da organização, né? Então é esse paradoxo, na verdade, que a gente vive hoje dentro do mundo do trabalho. E a gente percebe também, professor, que hoje as empresas elas investem bastante em um discurso, em ações de oferecer para o funcionário, para o trabalhador, essa ideia de ser feliz. Seja feliz, tenha qualidade de vida, promove ações, dá brindes. De que maneira que esse discurso e essas ações fazem com que o trabalhador sequer perceba esse contexto em que ele está inserido? Claro, dentro da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, né, se defende muito essa ideia de que hoje bons trabalhadores são raros, né, e que por conta disso as organizações elas têm que dar condições para esse bom trabalhador desejar trabalhar nas organizações que precisam dele, né? Então, por isso se defende muito esse discurso de felicidade, né? Ou seja, o ambiente do trabalho tem que ser um ambiente feliz, tem que ser um ambiente agradável para atrair bons profissionais. A gente tem vários exemplos, se a gente fazer uma busca na internet, né? Naquelas denominações de melhores empresas para se trabalhar ou alguma coisa correlata a isso, né? Você acha vários exemplos de empresas que tentam construir essa imagem. Só que é uma falsa imagem observada pelos estudos acadêmicos científicos de natureza mais crítica, né? A gente vê que é uma falsa imagem, porque na verdade, antes de tentar atrair bons trabalhadores, ela tenta distorcer as reais condições para esse trabalhador, ou seja, criando para ele uma sensação de que ele vive num ambiente feliz, né? Agradável, que lhe gera prazer, para assim, falsear as condições realmente opressoras, as condições desgastantes, as condições que se talvez ele tivesse consciência desse contexto, né, ele pensaria, opa, pera lá, não é bem isso que eu quero para a minha vida. Na verdade, essa contradição vivida, ele sente de fato. Só que ele acaba criando outros culpados, né? Então, às vezes, a culpa é a sociedade, a culpa é o Estado, a culpa às vezes até, assim, se coloca a culpa no destino, né? É assim mesmo fazer o quê? Hoje em dia, a gente tem que conviver com isso, né? Então, assim, isso que é talvez o grande mecanismo perigoso dentro desse discurso da felicidade, né? Então, eu crio, por exemplo, um ambiente de trabalho extremamente lúdico. Então, eu coloco a academia de ginástica dentro da empresa, eu coloco aquele local com videogame, sala de descanso, com jogos e tudo mais. Só que por trás daquilo eu tenho um sistema de metas e de resultados extremamente agressivo, cada vez mais difícil de ser superado, em que esse trabalhador ele tem que ficar menos tempo com a família, ele tem que optar menos por ter autonomia no que ele quer fazer em termos de atividades fora da organização, né? As pessoas não se dão conta nisso, né? Quando uma empresa coloca um ambiente agradável, né, sala de ginástica e tudo mais, a intenção por trás disso muitas vezes é fazer com que esse trabalhador fique 24 horas dentro daquela organização, no trabalho, né? Então, quer dizer, sempre a intenção é essa, aumentar a produtividade. Então, esse é o grande risco desse discurso da felicidade. Como que essas grandes metas, esses desafios que são impostos ao trabalhador são escondidos justamente atrás dessa linguagem sedutora? Como que isso funciona, professor? Na verdade, né, você tenta criar eufemismos, né, ou os linguistas chamam muito de estratégias de polidez. A estratégia de polidez, enquanto estratégia discursiva, é o amenizar o efeito pesado por trás daquilo, né? Então, eu nunca falo assim, você está demitido. A estratégia de polidez nós iremos lhe dar uma oportunidade para novos desafios, né? Quer dizer, é um eufemismo e é uma maneira de amenizar o real significado daquele proferimento, né? Então, é muito comum você minimizar isso, né? Existe um termo que é muito utilizado hoje no discurso gerencial, principalmente, que é o desafio. A palavra desafio é muito utilizada, então para esse ano temos um novo desafio, né? Trabalhador que está me ouvindo, se você ouvir a palavra desafio, entenda, né? Vem bomba por aí, porque provavelmente é uma nova meta, assim, que foi muitas vezes pensada por pessoas, né, que estão em níveis diretivos mais altos, que não vivem o dia a dia
da realidade do trabalhador, né, para saber as reais condições e que são pressionados por vários interesses pessoais ou de cima. Né? Então, às vezes um diretor de uma grande corporação, uma grande multinacional, ele está pensando no bônus que ele vai ganhar, né? Então ele pensa assim, deixa eu apertar mais um pouquinho a meta desse trabalhador, que já era uma meta muito difícil de ser superada. Né? E aí você tem essa distorção. E aí, para isso, eles vão irradiando todo esse sistema alucinante de resultado e de produção através desses mecanismos. Não, se a gente conseguir superar a meta, aí você tem algumas estratégias para ir de sedução. Né? A promoção, né? O benefício, né, falso, ou seja, o que é o benefício falso? Né? Eu me coloco assim, não, ó, isso em vendas é muito comum, né? Quem superar aquela meta vai ganhar uma baita de uma viagem e tudo mais. A estratégia, só que um só que vai conseguir ganhar aquela viagem. Não é para todos, né? Só que todos superaram a sua meta pessoal para tentar chegar naquela lá. Então, essa é a grande estratégia das organizações, né? Existem alguns cuidados que o trabalhador tem que ter com isso. Por exemplo, né, a estratégia da promoção. O trabalhador ele pensa assim, bom, para eu ganhar aquela promoção, eu tenho que superar a minha meta. Aí ele conversa com a família dele, fala, esse ano vai ser um ano difícil para todos nós. Eu vou estar menos em casa, vou estar menos tempo com meu filho, com a minha esposa. Eu quero que vocês me ajudem. Porque se eu conseguir superar essa meta, que é uma meta de 100, eu quero atingir 120. Eu consigo a promoção. Aí ele consegue de fato aquela promoção. Só que ele foi para aquela promoção como alguém de um desempenho acima. No ano seguinte, que já era difícil ele atingir 100, eles não vão querer que ele atinja 100, nem que ele atinja 120, eles vão querer que ele atinja 150. E aí que vem as doenças todas, né? Hoje, né, a gente vive um mundo com estresse, com ansiedade generalizada, com várias patologias que refletem esse estado de coisas. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Novo Debate fala hoje sobre gestão e reprodução da violência organizacional. O meu convidado é o professor Fábio Viseu, do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração da Universidade Positivo e também professor do Centro Universitário Internacional Uninter. Professor, como que se gerencia e se reproduz a violência nesses ambientes das organizações? Na verdade, a violência organizacional, ela é uma forma de violência que é sistematizada dentro da própria estrutura da organização, né? A gente tem que entender que a organização nada mais é do que uma estrutura, principalmente que se utiliza de mecanismos burocráticos, ou seja, de normas oficiais, de regras, de procedimentos e de padrões, né? Para tornar aquela prática, aquele contexto, né, de violência, né, sistematizado. Então, você criar normas descoladas de qualquer tipo de senso, por exemplo, de valores morais, em termos de sociedade, né, isso é algo que é muito comum. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Então, assim, à luz dos interesses normativos ou de controle de informação da organização, há uma constante invasão de privacidade dentro do ambiente organizacional do próprio trabalhador. Né? Então, há um monitoramento de ligações, há um monitoramento de e-mails, há um monitoramento de ações e de comportamentos, né? Que você acaba sistematizando aquilo em regras oficiais. Né? Coisas que os trabalhadores reclamam, por exemplo, trabalhadores de telemarketing. Eu estava participando de uma banca sobre telemarketing. Eles estavam falando como que até o controle ele acaba sendo normatizado, o controle de que horas que a pessoa vai ao banheiro, pessoas que têm diferentes condições fisiológicas, né? Pessoas que gostam de beber muita água para falar e tem que ir a toda hora no banheiro, e há todo um controle disso, um questionamento, onde você vai de novo no banheiro, quer dizer, isso é uma forma sistemática de violência que acaba constrangendo
constrangendo a pessoa, acaba induzindo aquele trabalhador a não fazer aquilo mais por conta daquilo. Tem um caso uma vez que me contaram, exageradamente grave, mas real, e que reflete essa questão, né? Era uma trabalhadora que trabalhava numa empresa de processamento de alimentos, né? Uma grande empresa de processamento de alimentos. Ela sofreu um acidente de trabalho em que o dedo dela foi amputado e ela não falou aquilo. Só ficaram sabendo quando ela caiu tonta, porque perdeu muito sangue, e aí foram ver, já não havia mais tempo para reimplantar o dedo. Quando ela foi questionada por que ela não avisou a supervisão dela, é que ela ficou com receio porque o dedo dela caiu no tonel de alimento, né, de tonelagem de alimento, e há um procedimento, uma norma que quando qualquer tipo de impureza cai no tonel, aquelas toneladas de alimento processado têm que ser descartada. Então ela ficou muito mais preocupada com o descarte daquela tonelada de alimento e a implicação daquilo para as metas dela do que com o dedo dela amputado. Então isso reflete muito bem como que há essa violência no trabalho, ela acaba sendo sistematizada dentro das regras da organização. Porque quando a gente fala a palavra violência no trabalho, a gente imagina situações mais específicas ou evidentes, como, por exemplo, um assédio ou uma agressão. E, na verdade, no ambiente de trabalho moderno, contemporâneo, essa violência ela é muito mais sutil e ela acaba afetando o trabalhador num plano muito mais subjetivo, né, professor? Claro. É interessante a gente notar que a próprio termo violência organizacional, ela acaba tendo uma dimensão interessante, né, de estudo, quando ela passa a ser sistematizada em toda a organização. Então, mesmo o assédio moral, ele pode ser fruto de uma violência organizacional, na medida que as condições para que aquele assédio aconteça, elas são organizacionais, né? Então, a gente estava conversando, né, no intervalo a respeito de toda aquela pressão de estímulo à competitividade entre trabalhadores predatória. Essa competitividade predatória pode criar condições para assédio moral, por exemplo, entre pares, entre superior e subordinado, que é uma condição organizacional. Percebe? Quer dizer, eu não estou querendo, né, dizer que a pessoa não tem a sua parcela de culpa, a pessoa que exerce a violência por assédio moral, por exemplo, né? Mas às vezes ela também está inserida num contexto de competitividade, pressionada pelas normas e pelas metas da organização e acaba agindo daquela forma. E muitas vezes os discursos eles também são assumidos pelo trabalhador, né? Então a empresa ela tem um discurso de competição, de busca de metas, e esse discurso é repetido, reproduzido pelo trabalhador? Isso. A maneira mais comum, né, de você criar essas condições, né, de bem-estar aparente quando na verdade não tem, primeiro colocando a culpa no trabalhador. E o trabalhador, muitas vezes, ele incorpora esse discurso assumindo essa culpa, né? Então, é muito comum em processo demissional, né, você criar todo um argumento ao informar a demissão àquele trabalhador que o culpado é ele próprio, né? Então, assim, a despeito dele ter feito tudo o que era necessário e possível para ele, e muitas vezes aquela demissão ela se dá justamente pela busca incessante da organização, né, de aumentar a sua lucratividade, aumentar a sua produtividade, e só que se cria uma condição para que o trabalhador entenda, não, o culpado sou eu que não atingi a minha meta, eu que não dei o máximo de mim, eu que não vim trabalhar em um horário que não era obrigado a vir trabalhar. Eu que fiquei doente. Eu que fiquei doente, então a culpa é minha. Claro, eu fiquei doente tanto tempo aí, quer dizer, e ele não analisa quais são as condições daquilo mesmo, né? Então, é uma situação muito complicada para o trabalhador. Eu acho assim, o primeiro passo para ele realmente não sofrer tanto nessa condição é ter consciência. É uma tomada de consciência, porque todo o mecanismo discursivo, ele de alguma forma, ele cria uma ilusão. Ele cria uma percepção ilusória das reais condições concretas daquela relação com a organização, daquela relação com o superior, né, do contrato de trabalho. A gente vê que a organização é um contexto muito paradoxal, porque o contrato de trabalho diz várias questões que são direitos adquiridos por lei, né? Por exemplo, a CLT, ela determina as condições exatas para um trabalhador, por exemplo, cumprir hora extra, né? A primeira condição é ele querer. É a escolha total e exclusiva
do trabalhador fazer hora extra, não. A empresa ela pode convidá-lo, olha, eu preciso que tenha um novo turno de trabalho, você deseja fazer hora extra? Esse é o argumento. Na prática não é isso que acontece. Na prática, né, ela impõe. E quando o trabalhador não vai fazer a hora extra, ele acaba sendo aquele cara, não, foi sua culpa. Quer dizer, como assim foi culpa dele exercer um direito adquirido? É culpa, então, ter um direito, né, defender um direito próprio, exercer um direito adquirido? Então, essa é a distorção que acontece, né, dentro desse contexto discursivo das organizações. Agora, para o trabalhador, professor, é mais difícil hoje, no mundo contemporâneo, perceber e ter essa tomada de consciência do que para o trabalhador do passado, em que as condições eram piores, entre aspas, mas ele conseguia perceber que as condições dele eram piores, ou hoje é mais difícil essa tomada de consciência? Eu não sei se as condições no passado eram tão piores. É claro, a gente sempre remete, né, a um contexto de início de revolução industrial manchesteriana, né? Aquela coisa que os livros de história falam de 16 horas por dia, criança trabalhando e tudo mais, era um outro contexto histórico, né? Mas eu acho que as condições de trabalho hoje são muito graves, né? E às vezes até escapar para esse argumento de que no passado era pior é também uma estratégia discursiva. O que a gente consegue perceber é que o movimento dos trabalhadores, ele seja um movimento no sentido mais macro, né? Ou seja, via sindicato, via organização sindical, mas mesmo o movimento dentro da sua equipe de trabalho, né? Ele se enfraquece por conta desse discurso e dessa ideologia gerencial que acaba sendo incorporada pelo próprio trabalhador, né? Então, assim, o trabalhador perceber que muitas vezes do que a empresa está dando de benefício, na verdade não é bem um benefício, né? Essa tomada de consciência faz com que ele seja mais autêntico e consiga definir mais os seus direitos. O professor realizou um estudo há algum tempo atrás sobre o processo de comunicação com os trabalhadores de uma grande loja de departamentos. O que o professor descobriu ao se debruçar nos discursos, justamente nas estratégias de comunicação? Isso foi uma dissertação de mestrado que eu orientei da aluna Edna, hoje doutora já, Edna Sikmanek, e que a gente estudou essa grande loja de departamentos, tentando ver quais eram as estratégias dentro da atividade de recursos humanos, né, que de alguma forma distorciam esse contexto, essa condição do trabalhador, né? Basicamente, a gente enfatizou, a gente viu, né, mais atentamente as atividades mais lúdicas, né? Então, assim, explicando mais ou menos o que era, é uma empresa que fazia algumas atividades lúdicas. Então, reunia, por exemplo, todos os trabalhadores no início do dia de trabalho, né, numa sala reservada, e esses trabalhadores eram apresentadas as metas diárias. Só que essas metas diárias eram apresentadas na forma de música, na forma de dança, uma forma bem lúdica, né? De alguma forma distorcendo o desafio que era para eles superar aquela meta. Além disso, criavam-se as músicas, claro, a mensagem das músicas, a mensagem por trás daquela fala, né, daquele momento de fala, era você é capaz, mas eram metas que o próprio estudo revelou que os trabalhadores viam e se angustiavam por isso, porque eram metas realizáveis, né? Aquela meta de competição interna velada por esse ambiente lúdico, né? Na verdade, cada setor competia entre si e a todo momento, eles tinham uma estratégia muito interessante que é o microfone, para a loja inteira, inclusive para o cliente escutar, eles usavam códigos para falar que tal departamento não tinha superado a meta. O cliente não entendia, mas o trabalhador ele conseguia perceber. Eu lembro que de uma oportunidade, depois que a gente realizou esse estudo, né, eu nessa loja de departamento, ouvi essa chamada e vi os códigos, eu não lembrava mais o que significavam os códigos, mas nitidamente o atendente que estava, né, me atendendo no caixa, ele ficou consternado ao ouvir aquilo lá. Então eu falei, foi uma mensagem para ele, né? Então até o consumidor fica à parte, à margem dessa história, né? E aí você vê casos como esse desse estudo, né, em que o trabalhador ele tem muita dificuldade de ter consciência dessa condição.
A gente estudou também alguns trabalhadores que saíram, né, que foram desligados dessa organização e que depois de muito tempo tomaram essa consciência. Falaram, olha, eu vi o quanto que eu estava equivocado lá, porque eu deixava minha vida de lado, eu deixava meus valores de lado para atender determinados valores que, se eu tivesse consciência naquele momento quais eram, eu não iria aceitar. Então, esse talvez seja o grande problema nessas estratégias discursivas de cunho ideológico dentro das organizações. Professor, existem formas de transformar essa realidade que hoje está posta? O que se pode fazer? O que o trabalhador pode fazer? As organizações, sindicatos? O que podemos fazer? A literatura ela tem diferentes abordagens a respeito do que fazer, né? Mas assim, é comum a toda a literatura mais ou menos de natureza crítica de que o primeiro grande passo e necessário passo é a tomada de consciência, né? Então assim, eu acho que o trabalhador ter consciência, né, da linguagem e qual que é o sentido da linguagem, né? Coisa nos detalhes, por exemplo, quando uma organização, através de seus departamentos de recursos humanos, né, utiliza e valoriza termos como colaborador, né? Colaboração ela é uma via de mão dupla e não é na prática, né? Então, como que a organização, a direção de uma organização chama um trabalhador de colaborador quando é apenas ele que tem que colaborar e não a empresa, né? Porque se o trabalhador tiver algum problema, por exemplo, uma doença na família que precisa se ausentar, a empresa não vai colaborar com ele. Ela quer que ele colabore quando ela precisa ter hora extra, que muitas vezes faz de forma ilegal, né? Além das 2 horas a mais das 8 horas, né? Como a lei prescreve. Então, tem trabalhadores que trabalham 12, 14 horas por dia. Tem trabalhadores que utilizam as empresas utilizam de argumentos como flexibilidade, quando na verdade são mecanismos para aumentar o tempo de trabalho, né? Houve um tempo, hoje espero eu que os trabalhadores não caem nessa ilusão, né? Que a empresa dava um smartphone, olha como eu sou boazinha, estou te dando um smartphone da mais alta tecnologia. Ele ficava feliz com aquele presente, né? Só que ele não sabe que aquele smartphone representava muitas horas a mais de trabalho, porque ele estaria 24 horas disponível para a empresa. Cada minuto falado naquele smartphone é um tempo de trabalho que ele não vai receber por aquilo. Né? A mesma coisa, todas as estratégias que ela utiliza, criando... Não, você pode trabalhar na sua casa. Trabalhar na sua casa também é uma hora que muitas vezes não é bem devidamente registrada. Então, assim, ter consciência dessas estratégias é um grande passo que eu acho que já muita coisa mudaria na vida do trabalhador. Professor, obrigada pela presença no Nuevo Debate. Um grande prazer. Obrigada. O Nuevo Debate é um programa realizado por uma parceria entre a UFPR e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. Você encontra mais informações científicas sobre a violência no link que aparece na tela. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!